A vida é feita de escolhas. Escolha a vida eterna. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Conheça, ame, viva e divulgue a graça de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que hoje ora a Deus, mas que um dia, amanhã, estará falando face a face com o Senhor. A palavra de Deus nos diz assim, no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja aquele, o único que morreu por nós, para que nós vivamos com ele eternamente. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra limpe, esvazie o teu coração de toda discriminação, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, eu tenho, você também, todos os que já ouviram falar de Jesus têm uma natural curiosidade de saber como teria sido a aparência desse ser divino tão especial que mudou a história do mundo e o nosso destino. E esse mesmo sentimento tem motivado pesquisadores e arqueólogos em todo o mundo, em todos os tempos. Mesmo aqueles que não o têm como Deus, apenas como um profeta, imaginam nas suas mentes e desejariam ver uma foto verdadeira de Jesus. Já que o que se encontra por aí são meras criações fantasiosas geradas pelo Império Romano a partir dos anos 300 depois de Cristo e adotadas firmemente pela Igreja Católica Romana.
E quem compreende essa realidade automaticamente se inclina para encontrar a verdade. A Igreja Católica é especialista em acolher e criar imagens de personagens reais ou imaginários para transformá-los em ídolos. Mesmo a despeito do trecho contido no livro de Êxodo, capítulo 20, que veremos a seguir, e reiterado no livro de Deuteronômio, capítulo 5, que são os 10 mandamentos, entregues por Deus através de Moisés ao povo de Israel, onde consta a proibição expressa deixada por Deus da adoração de imagem. E essa proibição já aparece entre os primeiros mandamentos. Deus odeia a idolatria. E desse modo, a Igreja Romana, que foi criada para ensinar a palavra de Deus, ou seja, as leis e mandamentos de Deus, abandonou as Escrituras e tomou um outro caminho. Desprezou a Bíblia e as verdades de Deus e delas se desviou. E foi aí que nasceu a Igreja Protestante, hoje conhecida como evangélica. Roma condicionou a maior parte da população mundial às suas Marias, aos seus Jesuses, aos seus santos de escultura e aos seus anjos. Esses anjos que são criancinhas robustas e bochechudas, com cabelos encaracolados. Mas nada disso está de acordo com o que a palavra de Deus nos revela. Ora, a lei de Moisés foi abolida. É verdade? Mas isso não significa que Deus mudou a sua personalidade ou a sua forma de pensar, ou que ele passou a aceitar a idolatria. Deus ainda exige ser o primeiro nas nossas vidas, tanto que dos 2 novos mandamentos deixados a nós por Jesus, ambos referentes ao amor, o primeiro trata justamente do nosso dever de amar a Deus acima de tudo. E hoje, com uma postura exclusivamente política e atuando na contramão das leis de Deus, tanto a doutrina quanto as imagens da Igreja Romana se constituem em um desafio à paciência do Senhor e são rejeitadas por todos os que efetivamente conhecem as verdades de Deus, que vivem para Deus e são filhos do único Deus verdadeiro. Uma pessoa nascida no Oriente tende a ter os olhos puxados e a cor da sua pele, os traços físicos e o seu aspecto tendem a ser conforme a aparência das pessoas daquela região, que, segundo estudos realizados, adquiriram esse aspecto físico através dos tempos, como forma de proteger a visão das baixas temperaturas e do reflexo da luz solar sobre a neve. Foi uma forma de adaptação. Do mesmo modo,
uma pessoa nascida no continente africano tende a ser de etnia negra. Dificilmente será um caucasiano. É uma questão de fundamento genético, o que faz com que a cor da pele, a raça e a aparência das pessoas correspondam aos detalhes típicos das pessoas de cada região. Cabelos loiros, compridos e encaracolados não corresponde ao aspecto físico das pessoas do Oriente Médio, que é a região onde Jesus nasceu. Então, esse Jesus que as pessoas adoram nos dias de hoje não é o Jesus da Bíblia. É uma imagem falsa, desenhada para agradar as pessoas, principalmente aos europeus, e em particular aos italianos, da região onde se encontra a cidade de Roma. E a Igreja Romana, que não desconhece a realidade, a adotou justamente para fomentar a sua idolatria. Êxodo 23. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Mateus 22, 36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. 2 de Coríntios 4, 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. No trecho que apresentamos ao início, do livro do profeta Isaías, capítulo 53, temos uma revelação profética sobre a vinda do Messias e da obra que ele viria a realizar. Temos também alguns detalhes sobre a verdadeira aparência que Jesus teria. Notem que Isaías viveu e profetizou em uma época 700 anos antes da vinda de Jesus. E as suas palavras falam com precisão do que iria ocorrer muitos anos depois. E demonstram que a aparência do Jesus homem está muito distante de todas as imagens que são idolatradas nos dias de hoje, principalmente pelos irmãos da Igreja Católica.
Isaías descreve Jesus como sendo um homem humilde, simples, que não era bonito e era até rejeitado pela sua aparência. E aí eu me ponho a pensar e me pergunto, se Jesus tivesse vindo a este mundo com a aparência que lhe dão hoje, será que ele seria tão desprezado e humilhado quanto foi? Beleza, poder e dinheiro sempre foram quesitos de valor para as pessoas, desde aquela época, e o são até o dia de hoje. No versículo 1, temos o profeta revelando a descrença dos israelenses sobre a pessoa e a missão de Jesus. Eles não acreditaram que Jesus era o Messias prometido e não o receberam. Mas para a cultura daquele povo, quem acreditaria no Messias que não tivesse uma ótima aparência, que tivesse boa presença e se destacasse visualmente? Quem daria atenção a um filho de Deus que não fosse rico e majestoso? Os judeus, que já eram povo de Deus, tanto não creram em Jesus, que o traíram e o mataram, como afirma Estevão no trecho do livro de Atos dos Apóstolos, que apresentaremos na sequência. Mataram aquele que veio para dar vida, tanto a eles quanto a nós. A continuação, no mesmo versículo, Isaías faz uma colocação pragmática ao lançar a pergunta: a quem se manifestou o braço do Senhor? O braço do Senhor expressa o poder de Deus, o poder para salvar. Mas é para salvar aos que creem nele, não aos que o rejeitaram. E justamente, como é nos dias de hoje, poucos foram os que creram em Jesus e o seguiram. Isaías 53, 1. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Atos 7, 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Nos versículos 2 a 3, Isaías profetiza sobre a forma como Jesus Cristo e a sua doutrina cresceriam. Quando o profeta diz que ele foi subindo como um renovo e como a raiz de uma terra seca, ele está se referindo à forma como a história e a obra de Jesus, as boas novas, se espalhariam pelo mundo, mesmo havendo se iniciado em uma terra seca, em um terreno árido, com pouquíssimas possibilidades.
onde ele não foi nem mesmo recebido. E, portanto, pela lógica humana, não deveria prosperar. Mas o impossível para os homens é possível para Deus. Agora entramos propriamente no tema desta mensagem, porque o profeta começa a falar de como seria a aparência do Jesus homem. E diz que ele não teria beleza nem formosura, e tampouco boa aparência, para que alguém o desejasse. Vejam, irmãos, como os pintores e escultores do Império Romano não tinham conhecimento bíblico e também não tinham a menor intenção de se aproximar da realidade da imagem de Jesus. O objetivo deles era agradar ao povo com imagens cativantes, com certeza, para ganhar dinheiro. E Isaías prossegue em sua narrativa, dizendo que Jesus seria desprezado pela sua aparência e que seria o mais rejeitado entre os homens daquela época. E que ele seria uma pessoa de dores, mesmo sendo profissionalmente experiente. Uma pessoa de quem os homens esconderiam o rosto. Notem que, efetivamente, Jesus não tinha uma aparência agradável aos olhos. Isaías diz ainda, mais uma vez, que Jesus seria desprezado e que as pessoas não lhe dariam atenção nem importância. Isaías 53, 2. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. João 19, 5. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura. E disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhe Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Nos versículos 4 a 5, concluímos o nosso trecho inicial com Isaías dizendo que, apesar de todos os fatores conspirando contra a obra de Jesus, ela seria realizada e que verdadeiramente Jesus tomaria sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, as nossas transgressões e as nossas iniquidades, e que tudo isso ele carregaria consigo na cruz. Enquanto as pessoas o consideravam aflito, ferido de Deus e oprimido, quando o profeta diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, refere-se ao fato de que ele se sacrificou no nosso lugar, que ele pagou o preço da nossa justificação.
E que a partir de então, nós, os que cremos nele, e na obra por ele realizada, não apenas as pessoas daquela época, mas também nós, nos dias de hoje, por ele, pela obra que ele realizou, nós temos paz com Deus. E diz ainda o profeta que pelas suas feridas nós fomos sarados. Jesus deu o seu sangue, meus irmãos, para estancar o nosso. Vejam, quanto o nosso Deus de misericórdia nos ama e nos valoriza. No livro de Hebreus, falando do mesmo assunto, o autor esclarece que com um único sacrifício, Jesus aperfeiçoou para sempre os que são santificados. O que significa que com a sua obra, Jesus zerou a nossa dívida. Ele levou consigo os nossos pecados passados, presentes e futuros. Somente Jesus, que é Deus, poderia realizar uma obra como essa. Eu preciso dizer glórias a Deus. Diga comigo, meu amado irmão, minha amada irmã, glórias a Deus. Isaías 53, 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Hebreus 10, 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Louvado seja o Senhor! O nosso Deus é realmente surpreendente. Mesmo sendo ele tão grandioso, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina eternamente, ele optou por vir à terra como uma pessoa humilde. Uma pessoa mais humilde do que os humildes. Ele não nasceu em um palácio real ou em um hospital da Rede D'Or, mas foi em um estábulo. E ele foi colocado não em um bebê conforto, mas em uma manjedoura. Manjedoura é um tabuleiro onde se põe comida para vacas, cavalos e outros animais. E é conhecida também como coxo. Naquela época, não havia lugar para Jesus na estalagem em Belém. Como hoje, não há lugar para Jesus nos corações da maior parte das pessoas. Jesus poderia ter vindo também na forma de um homem majestoso e bonito. Mas ele optou pela simplicidade. Ele se humilhou para que nós fôssemos exaltados por ele. E ele fez assim para demonstrar
que os valores de Deus estão em frontal oposição aos valores do mundo. E como o mundo não crê em Jesus, o exemplo de Jesus não foi suficiente para causar uma inversão de valores ou uma transformação radical nas pessoas do mundo. Mas o que queremos destacar também é que, pelo conteúdo das Escrituras Sagradas, pelo que diz a Bíblia, a verdadeira face de Jesus não parece guardar qualquer similaridade com o que os idólatras sugerem. Lucas 2, 4. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Filipenses 2, 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Segunda de Crônicas 7, 13. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Louvado seja o Senhor. Deus já deixou dito, meus irmãos, é preciso se converter de verdade e abandonar os maus caminhos. Jesus nasceu na cidade de Belém, em Israel, país do Oriente Médio, e com certeza tinha uma imagem similar à dos homens daquela região naquela época. Podemos afirmar isso porque a Bíblia nos revela que quando da traição de Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus por 30 moedas de prata, para demonstrar quem era Jesus, para que ele fosse preso pelos soldados do sumo sacerdote, Judas combinou de identificá-lo com um beijo, de modo a que ele não fosse confundido. Se ele fosse tão diferente como apresenta a Igreja Romana, bastaria dizer: é aquele de pele branca, de cabelos longos e encaracolados e de olhos azuis. Mas não foi assim. Como já vimos, ele tinha os mesmos traços físicos, mas não era idêntico aos demais homens daquela região.
ele era menos atraente, porque era rejeitado pela sua aparência. Marcos 14, 44. Ora, o que o traía tinha-lhe dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou-o. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. Buscar conhecer a realidade da face do Jesus homem é uma iniciativa sadia, muito embora de pouco proveito. Seria algo mais do âmbito de historiadores. Quanto a nós, filhos de Deus, precisamos nos distanciar cada vez mais das imagens e dos ídolos da Igreja Romana. Nós não podemos viver no engano e na contramão das leis de Deus. Aquela imagem do Jesus de pele clara, olhos azuis e cabelos longos e encaracolados é uma imagem falsa, porque não retrata a realidade, já que não é esse o perfil das pessoas do Oriente Médio até o dia de hoje. Ela foi criada para ser simpática, para gerar a aceitação das pessoas em geral. Notem como Paulo, ensinando ao povo de Israel e aos gentios daquela época, se referiu ao uso de cabelos longos pelos homens como sendo algo desonroso, salvo aqueles que tinham o voto de Nazireu, como Sansão. Não era pecado, mas era desonroso. Então podemos deduzir que cabelos compridos para os homens não era o costume daquele povo. Baseado no perfil físico do povo de Israel, alguém criou uma imagem de como seria o Jesus do Oriente Médio. Aí está. Essa foto elimina a pele branca, os olhos azuis e os cabelos compridos e encaracolados, mas ainda está distante do verdadeiro Jesus. Porque, como já vimos, a Bíblia nos revela que ele não tinha essa boa aparência. Antropólogos britânicos e israelenses, usando o crânio de um camponês israelense do século I e programas de computador, considerando ainda as informações bíblicas e o conhecimento sobre o povo judeu daquela época, determinaram o que seria o formato mais provável da face do Jesus homem e da cor dos seus olhos e da sua pele. Seria assim. E aí? Você ficou chocado com essa revelação? Quem está acostumado com Jesus romano certamente irá se surpreender, e muitos não vão nem mesmo aceitar que Jesus tinha essa aparência. Imagina se Jesus viesse na pessoa de um negro.
com conhecimento das Escrituras, se visse uma pessoa como essa, dizendo ser o Messias prometido, o Filho de Deus, você acreditaria? Diga sim ou não. Se você respondeu que não, você é uma pessoa sincera, mas é também uma pessoa preconceituosa e discriminadora, uma pessoa que julga os outros pela aparência. Você precisa mudar. Se você respondeu que sim, a tua honestidade e sabedoria estão em xeque. Porque a simples aparência física de uma pessoa não revela o seu interior. A fé é a certeza do que não vemos. E o Messias veio a este mundo com a missão de cumprir uma série de profecias. Então, a melhor resposta para essa pergunta seria: não sei, vou orar a Deus por confirmação, ou vou esperar pela manifestação do Espírito Santo que vive em mim, ou vou esperar para ver os milagres, sinais, prodígios e maravilhas que ele realiza. 1 Coríntios 11, 14. Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Isaías 9, 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o bordão do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo o manto revolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Louvado seja o Senhor, mais uma vez, louvado seja o Senhor. Precisamos também, meus irmãos, compreender que o Jesus de hoje, o nosso Deus vivo e presente, não tem mais aquela aparência do Jesus homem. O Jesus Espírito, na verdade, nunca teve aparência de homem. Ele se transfigurou e assumiu a forma humana para conviver conosco, para viver no nosso meio. As Escrituras Sagradas nos dão algumas pistas de como era Jesus, mas elas são insuficientes para traçarmos um quadro perfeito. Mas o que elas conseguem, sim, é nos demonstrar quanto a realidade das imagens de Jesus, tão cultuadas nos dias de hoje,
estão distantes da verdade. Certamente, a grande maioria dos seus autores jamais realizou uma leitura bíblica. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, nos ensina que mesmo aqueles que conviveram com Jesus aqui na terra, depois da sua morte e ressurreição, já não o conheciam mais daquela forma, como homem. Jesus agora é Espírito. Ele é o Santo Espírito do nosso Deus, Criador e Redentor. 2 Coríntios 5, 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Jesus segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos desse modo. A Bíblia nos orienta a buscarmos a face de Deus, não a face do Jesus homem, que já não existe mais, para procurarmos nos manter em total fidelidade às suas leis e mandamentos, e para realizarmos boas obras e ações que nos permitam estar face a face com o Senhor e em paz. Quem busca a Deus, encontra Deus. Deus se revela a todos os que o procuram de todo o coração. Todos precisamos buscar a face de Deus, porque todos precisamos de Deus, inclusive nós, que somos salvos pela graça de Jesus. Quem não se empenha em buscar a Deus tende a se distanciar dele e sofrer as consequências da sua displicência. Salmo 24, 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Salmo 27, 7. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixe, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Jeremias 29, 12. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. O Jesus, homem, cumpriu com a sua nobre missão. Ele se foi
e não voltará? Como quer que tenha sido a sua aparência física, isso já não nos importa mais. Precisamos nos fixar, sim, em tudo o que ele realizou em sua breve passagem por este mundo. No exemplo de amor que ele nos deu e nas promessas que ele nos deixou. Buscar conhecer a face do Jesus homem, mas sem dedicar a devida atenção ao legado que ele nos deixou, significa desprezar toda a sua obra. Jesus veio da forma como veio e fez tudo o que fez, se submeteu, se humilhou, se sacrificou e sofreu, foi para nos conduzir a Ele próprio, ao Jesus Deus, o nosso atual Rei e Sumo Sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, nós vivemos pela fé. Nós não cremos no que vemos, porque isso não é fé. Nós cremos para ver. Nós vemos o que cremos. Nós não vimos ao Jesus homem e nem iremos ver. E nem precisamos saber como ele era fisicamente para termos a certeza de que ele é o caminho, a verdade e a vida. Não precisamos conhecer a face do Jesus homem para saber que ele nos dedicou o maior amor de todos os tempos. Não necessitamos ver a imagem de Jesus para saber que ele ressuscitou e que ele vive e reina para sempre. E que ele veio como mestre e ovelha. Hoje ele é o Senhor e um dia voltará como grande rei e juiz para levar consigo a sua igreja. Não precisamos conhecer o rosto de Jesus para amarmos com todo o nosso coração ao Jesus Espírito, o nosso grande e poderoso Deus, e para vivermos na santidade que Ele nos pregou. Não precisamos conhecer a face do Jesus homem para saber que Ele nos trouxe a sua graça e a verdade. Não necessitamos da aparência do Jesus homem para crermos na sua palavra e obedecermos aos seus mandamentos. Nós temos as suas leis inscritas nos nossos corações. E a nossa meta agora é conhecer ao Jesus Espírito, ao nosso Deus. E tão certo como Ele vive, um dia estaremos contemplando a sua face e falaremos com Ele, olhos nos olhos, expressando o nosso amor e a nossa gratidão por tudo que Ele fez. Por tudo que Ele fez por nós. Porque com alegria nos apresentaremos perante Ele, diante do trono da sua graça, para ouvirmos a seguinte frase: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor.
Precisamos, sim, da face de Jesus, do nosso Deus vivo e presente. A imagem real e verdadeira que os idólatras nunca conseguiram, nem jamais conseguirão ver para imitar. Exaltado seja o nome de Jesus. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do nosso grupo. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, já tem o botão inscrever-se aqui embaixo, para se filiar ao nosso canal. É grátis, meus irmãos. De graça recebemos, de graça damos. Se aparecer o botão inscrito, não faça nada, não o toque de novo, para não cancelar a tua inscrição. Mas quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar na imagem circular, na graça de Jesus, que irá aparecer ao final. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. E então você já será um dos nossos, com total acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 300 mensagens em vídeo publicadas. Cresça conosco no conhecimento da Palavra de Deus. E certamente você também irá se interessar por alguma das mensagens que iremos sugerir ao final. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco e com as verdades de Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esteja sempre determinado a conhecer a verdadeira face de Jesus. Amém.